Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Trilhatec. Hoje que a gente está com o Rodrigo, super convidado. Rodrigo é CEO da Go Now One, uma empresa que dá treinamentos corporativos para o pessoal, mas sempre voltado na tecnologia, e ele vai complementar aquele papo que a gente teve no último vídeo. Estou aqui também com a Camila. Oi, pessoal, eu sou a Cami Massaneiro, aqui da IBAC também, e hoje a gente vai bater um papo legal, então, aqui com o Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo, você apresenta um pouquinho mais pro pessoal te conhecer? Beleza, meu nome é Rodrigo Maia, como o Pedro falou, CEO da Go Now One. Go Now One é uma EdTech, né, uma empresa de educação voltada para a área de tecnologia, voltada para a área digital, e a gente faz treinamentos corporativos, em especial, não apenas, mas em especial para todo o varejo. Então a gente faz parte de um ecossistema chamado Gouveia Ecosystem. Então é uma holding que controla ali cerca de 22 empresas que prestam consultoria em todas as áreas para o varejo. Então análise de dados, produção de conteúdo, a gente que é da educação corporativa, RH, recrutamento e seleção, omnichannel e por aí vai. Então a empresa que eu sou CEO é a empresa de educação corporativa, ou seja, nós fornecemos treinamentos presenciais e online para todo o ecossistema do varejo, vamos chamar assim. Então, varejistas como Magalu, Riachuelo, Domino's Pizza, ReHap, Tectoy, McDonald's, Burger King, saindo um pouco da alimentação, que acho que na hora do almoço eu fiquei falando bastante de alimentação. Já fiquei falando de alimentação. Deloitte é uma empresa que está conosco também, Hortifruti e por aí vai. Né? Bastante empresa que a gente fornece treinamentos corporativos. Muito legal. Eu achei interessante a gente convidar o Rodrigo, porque todo esse papo que a gente vem falando nos outros episódios de tecnologia e como trabalhar na área, ou talvez como puxar nos projetos, a gente está falando no âmbito do profissional e trabalhar, e eu achei legal a gente trazer um cara que conhece as empresas, que já tiveram muita experiência junto, queria até que você contasse algumas delas, falando das empresas, dos problemas que ele tem e como que o profissional ideal acaba chegando nela. Essa palavra que você usou, essa expressão é sensacional, né? Profissional ideal, né? É difícil a gente achar um profissional ideal. Hoje, por exemplo, quando eu falei do ecossistema, Camila, quando você pega a área de recrutamento e seleção, hoje é uma dificuldade muito grande. Atenção, vocês estão ouvindo, vocês estão trabalhando, vocês estão procurando emprego, vocês estão procurando se qualificar, escutem o que eu estou dizendo. É hoje o maior desafio de todas as lideranças, de todos os setores. Ontem, por exemplo, eu estive numa empresa chamada Deloitte, uma das maiores empresas da América Latina na área de contabilidade, auditoria, finanças, etc, etc. E adivinha qual é a maior dificuldade que eles têm? Contratar mão de obra qualificada. E não apenas contratar, mas manter essa mão de obra qualificada com uma série de treinamentos. Por que eu fiz essa introdução? Para dizer para vocês que todas essas empresas hoje querem profissionais altamente qualificados. E aí vem a grande interrogação, Pedro. Em que, né? Exato, que foi a sua provocação. O que é um profissional bem qualificado? Ideal, ele falou, né? O que é um profissional ideal? Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer, é um profissional que saiba resolver problema. Exato. Então, assim, se alguém pedisse para falar uma frase, é essa: saiba resolver problema. E eu vou te dizer, tá difícil achar. Exato. E o como a gente vê depois, né? Se vai usar Python, se vai usar BI, o que for que você for usar, você tem que ser um cara que vai receber o problema, vai pensar no negócio da situação, no produto e como trazer valor para isso. Com a tecnologia, você especializa dentro da empresa. Mas olha só que interessante, né? Eu há muitos anos eu dou aula, né? Em várias universidades, já vai fazer 20 e poucos anos, né? Ninguém vai precisar perguntar a minha idade. Tá conservado, hein, Você bicho? deu risada, Camila? Por que você deu risada, Camila? Não vem dar risada na minha cara, não. Não, mas eu também sou mais velha. também. Deixa pra lá. Eu tô mais brincando. novinha é o Pedro. Tô brincando pra dizer o seguinte, eu dei muita aula em faculdade, tinha uma coisa que eu falava pros alunos que é o seguinte, por exemplo, nessa área da criatividade, vamos colocar assim como um exemplo, ou na área de tecnologia também. Os alunos se interessam muito pelas disciplinas técnicas, ou pelas disciplinas de hard skill. Por exemplo, como você citou o Python, posso citar Photoshop, After Effects, Illustrator. Nossa, dá pra gente fazer uma lista enorme aqui. Quando você vai dar uma aula disso na universidade, ou mesmo no curso livre, o aluno se interessa muito. Faz às vezes fila para fazer esse curso, porque o cara quer operar o equipamento. Essa aula é importante? Lógico. Se você não souber operar o equipamento, você não consegue trabalhar. Perfeito. Mas eu vou dizer uma coisa que pode ser polêmica, mas eu vou me arriscar aqui a dizer. Não é o mais importante. Porque eu concordo com você, já não é o mais importante nem de perto. Porque se eu sentar do seu lado, eu, Rodrigo, por exemplo, eu não opero Python. Nunca operei Python. Os outros que eu citei, eu até opero. Python eu tenho noção, não sou 100% leigo, mas eu não sou um cara que poderia trabalhar com Python. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, você que está assistindo, a Camila, o próprio Pedro, que obviamente faz, mas eu estou dizendo, qualquer um que está assistindo, que de repente nem sabe o que é Python, Camila, eu não tenho dúvida. Se ficar 2 semanas, não, tá bom, vamos colocar um mês. Colocar um mês do lado do Pedro.
todos os dias, enquanto o Pedro opera, você do lado, aprendendo com o Pedro. Eu te garanto, você vai operar. Com alguma dificuldade, outra, na hora que você pegar ali, você vai ter alguma dificuldade, outra, mas você vai operar. Não é esse o problema. Ah, Rodrigo, você está reduzindo, por exemplo, o Python. Não estou reduzindo nada. Estou querendo dizer que você tem ali um grau de importância. Deixa ele quietinho ali. E aí eu falava para os meus alunos o seguinte, aí pegando os outros softwares, por exemplo. Todo mundo gosta, metafórico, por exemplo, por favor, da aula da mão para o papel. Claro que papel, eu não estou falando do papel físico, eu estou metaforizando a tela do computador ou o próprio papel, se for o caso. Então, da mão para o papel, ou seja, a técnica de fazer um desenho, vamos colocar assim. E quase ninguém gosta, quase ninguém quer, quase ninguém se desenvolve da aula do cérebro para a mão. O pessoal já recebe a solução ao problema. É Faça isso no papel. É isso. O cara é um bom executor, Pedro. Exato, exato. Ele é um bom executor. Ele pega a mão, ele pega lá o instrumento e executa. Mas ele, da cabeça para a mão, ele faltou nessa aula. Exato. Ele entregou o trabalho de qualquer jeito. Sim. Eu acho que até a gente falando dessa questão do Python, de novo reforçando que ele é muito importante, sim, a gente precisa das pessoas técnicas, mas que as pessoas técnicas também precisam ter essa solução de problema. Você precisa ser um agente de mudança, saber como vai colocar, o porquê, porque assim, o bom executor, ele faz. Agora, o ótimo profissional que as empresas buscam, e o Rodrigo me complementa por favor com isso, ele busca o cara que vai conseguir executar, mas também vai se perguntar, é bom mesmo, eu preciso usar essa tecnologia, eu preciso disso agora? Eu costumo dizer para as pessoas assim, a gente vai contrato bastante, né? E a gente fala assim, o cara opera o Python, vamos continuar esse exemplo, ele é muito bom operador de Python, vamos supor, né? Eu te garanto que se ele pedir demissão, no instalar de dedos, num LinkedIn da vida, eu acho 5 mil que operam igual a ele. Exato. Rapidamente, assim, pá! Agora, talvez eu não ache um Pedro, por exemplo, eu falo do Pedro porque eu conheço o trabalho do Pedro, um Pedro, por exemplo, que além, não é que é para tirar o Python, além de operar o Python, resolve problema, esse profissional é requisitado. Exato. Esse profissional, o cara da empresa fala, deixa eu promover esse cara, senão eu vou perder esse cara. Entende? Muito legal. E uma das coisas que a gente falou também em vídeos anteriores é a importância dos soft skills, que eu acho que entra muito aí também. Que tem a ver com a comunicação. Que você Exato, citou. que é a comunicação, né? Que é o desenvolvimento ali durante com a equipe e aquela relação que as pessoas têm. Então, acho que é muito interessante também as pessoas entenderem a importância dos soft skills e conhecimentos antigos. Que uma coisa que a gente estava falando também é migração de carreira e tal, que às vezes as pessoas têm medo de entrar em uma nova área por dizer assim, vou rasgar o conhecimento que eu tive. Eu acho que não, é tudo um complemento, na verdade, né? Não me deixe esquecer disso do complemento, porque até pela minha formação, posso dizer para vocês, é completamente isso que você falou, né? É completamente essa ideia de você complementar as coisas, né? Agora, quando a gente cita essa questão do que a gente entrega para as empresas, realmente, quando você fala do soft skill, tem muita gente nos ouvindo agora, posso garantir para vocês, nos assistindo agora, que tá pensando assim, não, mas isso não é comigo. Eu posso te garantir, assim, sem nenhum medo de errar. Tem um cara falando assim, ela vem esse papo todo, de não sei o que lá. Essa é a pessoa que vai passar os próximos 10 anos reclamando, achando que não é com ela e não chegando nos lugares mais altos das empresas. Você não tem a dúvida disso, que o cara não quer aceitar que ele tem que desenvolver um soft skill, porque é muito difícil desenvolver soft skill. É aquele cara que sabe resolver problema. Antes de falar da formação complementar, vamos chamar assim, não me deixe esquecer, posso dar um exemplo de uma empresa? Claro, Por claro. favor. Tem uma empresa extremamente conhecida, né? Qual será? Uma empresa na internet que vende produtos dos mais variados. Amarelinha? Uma amarelinha, Entendi. meio azul ali, começa com a letra M, né? E ela tem só de funcionários, devs, atenção, vocês estão nos ouvindo, só devs são 12 mil. É muito. 12, só de devs. Não é o time de TI, É- são é- os desenvolvedores. É bem lembrado, não é o time inteiro de TI, é só parte de devs do time de TI e ainda a gente nem chegou na empresa, são 12 mil. E eu conheço uma pessoa lá dentro, claro, por questões éticas não vou citar aqui, que é head lá dentro, e falou assim, olha, desses devs, o turnover mensal, vou colocar de novo, o turnover mensal é de mais de 10%, ou seja, Muita. beira quase 1.500 pessoas por mês que ficam rodando. Aí eu perguntei para essa pessoa, obviamente, qual é o motivo? Falta de qualificação profissional. Eu falei, em que sentido? Ele não sabe operar o Python? Adivinha o que ele me respondeu? Sabe muito bem. Sabe muito bem, mas ele não sabe resolver problema. Ele sabe executar. Então tem uma situação sendo executada, boto ele ali dentro para seguir essa execução. Nossa, nada de braçada. Vai bem. Aconteceu um problema, tem um projeto novo para colocar, tem uma criação para fazer e que precisa dar resultado. Não é criar do jeito que eu quero. Que dê resultado para a empresa. Puf,
Cara, eu acho muito legal porque esse problema que você trouxe de uma empresa encaixou com o que a gente falou no último episódio. Que é assim, você precisa ver o que encaixa na sua solução. E essa parte prática, essa parte de projeto para valorizar o profissional, quem já me viu falando em qualquer outro lugar que eu apareça, eu sempre falo, cara, vai estudar? Pega um projeto para fazer. Ah, putz, eu quero aprender Python porque eu vejo que tem muito mercado. Não. Pega um projeto. Quero fazer um RA de vendas. Quero criar ali uma plataforma de vendas. Beleza. Pense em qual tecnologia vai ser melhor, qual vai comunicar melhor. Pô, cheguei na conclusão de que é o Python, agora sim vai estudar Python. Não comece a estudar uma linguagem porque é hypada, porque igual o Rodrigo mesmo falou, ele arruma 5.000 pessoas que vão fazer. Realmente, gente, tem muito desenvolvedor e tem muita vaga. Sei que essa é uma polêmica na internet, o pessoal fica, mas isso é pra outro papo. Mas assim, vai estudar uma tecnologia, estuda ela sempre pensando em um projeto, em alguma coisa, porque quando você chegar lá com o Rodrigo nas empresas, você já vai saber. A pessoa vai chegar com problemas e vai falar, peraí. Python não é melhor pra isso. Eu sei operar o Python, se quer que eu vá, eu vou. Mas não vai ser a melhor solução. Eu vou falar uma coisa que agora vai ter gente que vai botar comentário aqui embaixo, provavelmente me xingando, mas tudo bem, posso falar? Pode falar. Estamos aqui, por exemplo, no espaço da Escola Britânica de Artes Criativas. Tô correto ou não? Correto. EBAC. Essa área de criatividade é um problema nesse sentido. Por quê? Eu vou falar, é um problema. Eu vou te explicar por quê. As pessoas querem fazer, os alunos que viram profissionais, estamos aqui com 2 profissionais, por exemplo, um terceiro aqui, o pessoal todo da equipe lá olhando, olha que maravilha, todos profissionais. Eu vou dizer uma coisa, criatividade é um problema, porque o cara que é criativo, ele acha que a empresa tem que comprar a criatividade dele. Escuta o que eu estou falando. Aí ele vai lá, desenha um projeto, faz um desenho lindo, maravilhoso. Quando eu falo desenho, estou sendo genérico para um monte de possibilidades, não um desenho, tá? Então ele desenhou lá um projeto, ele foi criativo. Ele gostou da criatividade dele. Aí vem um CEO, um cara como esse bobão aqui que estávamos falando, e fala para ele, então, mas isso aqui não dá o resultado que a gente quer. Preciso que mude. Isso não é escalável? Isso não é escalável, isso não traz recorrência. Tá lindo, obrigado, mas sem resultado eu não boto de pé. O cara criativo fica bravinho. Fica bravinho e fala, não, como assim esse CEO falou um negócio desse? Olha só, que beleza aqui que eu entreguei. E você fala assim, não, ninguém tá dizendo que não tá bonito. Confio no seu gosto, mas deixa eu te explicar. Hoje, projeto, em todas as áreas, de todos os segmentos, ou ele para de pé ou ele tá fora. Exato. Ou ele tá fora, acabou. Quer ver um exemplo, só para vocês entenderem a minha provocação? Quais foram as últimas empresas agora que mais demitiram? As Big Techs. As Big Techs, porque chegou na pandemia, contratou igual um louco. Projeto, contratou igual um louco. O que aconteceram com esses projetos que contrataram igual um louco? Não pararam de pé, porque terminou a pandemia, o projeto não se sustenta, muitas pessoas, Camila e Pedro, extremamente competentes, mandaram embora. Esse mesmo assunto que você puxou, parece que a gente combinou, mas eu falei com o John. O John perguntou, o John é um estudante de tecnologia, a gente trouxe ele para passar a perspectiva de um estudante de tecnologia que está começando ali na área. Ele falou, Pedro, eu tenho medo, assim, porque, eu tô estudando pra caramba, tô me dedicando, e as Big Techs demitindo? Eu falei, eles não estão demitindo porque você é um mau profissional. Estão demitindo porque o planejamento de projeto deles deu errado. Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. E o planejamento deles deu errado, demitiu, o que te deixou claro, meu amigo criativo que está me olhando, continue sendo criativo, mas, por favor, pense muito no que eu vou falar agora. Seja criativo com resultado. Se você for criativo num projeto que não dá resultado, seu projeto vai embora. Desculpa. Tá, então eu também vou te provocar um pouco. Por você, favor. como CEO e com essas empresas e expertise, você prefere uma pessoa criativa ou sistemática? Eu prefiro uma pessoa que tenha noção de negócio. Nenhum dos dois. Não, que é uma assim, pessoa criativa e misturada com... O que eu quero te dizer? Uma conjunto. pessoa que tem noção de negócio, é óbvio que eu também te provoquei brincando com você, no seguinte sentido, se ele é só criativo, ele não serve. Se ele é só sistemático, ele também não serve. O que eu prefiro é uma pessoa que tenha os ouvidos abertos para entender que a opinião dele não é a melhor. Eu estava hoje fazendo uma reunião, antes de vir para cá, estava fazendo uma reunião com a minha equipe, e eu insisti num detalhe, que a gente já conversou inclusive sobre isso em outro lugar, que é assim, evitar achismos, Camila. Eu, Rodrigo, tenho uma experiência, como você disse, tenho uma formação, vocês dois também, nós somos repletos de achismos nossos. Vamos supor que nós 3 agora, a gente tome a decisão de abrir uma empresa nova, de qualquer segmento que você quiser. Aí vamos fazer uma reunião nós 3. Aí começa a reunião assim, pode ter certeza. Ah, sabe o que eu acho, Camila? Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu acho que a gente tem que pegar, faz assim, assim, e você fala, não, legal. Essa parte aqui eu concordo, anota. Mas eu também acho que a gente pode... Aí o Pedro... E a gente ficou assim. Você sabe o que adiantou essa reunião, né? Zero. Essa reunião tem zero utilidade. Mas aí porque não está baseada em dados
não está baseada em indicadores, Era isso não que eu ia tem falar. um estudo para resultado. Era isso que eu ia falar. Eu acho que entra muito importante o fato da pesquisa antes de você fazer qualquer ideia, né? Porque a gente acha bobo, assim, mas toda vez que você vai fazer uma nova ideia, como você falou, né? Daí vem o criativo na cabeça dele, ai, nossa, essa é uma ideia ótima. Mas, na verdade, não teve um embasamento. Só para ele fazia sentido. Então, pesquisa é importante. Ó, quer ver uma coisa bem interessante para citar? Posso dar um outro exemplo? Fica também. A gente sabe que nas Americanas agora, o absurdo que aconteceu. Inclusive, eu vi seu podcast falando disso, vindo trabalhar agora. O absurdo que aconteceu nas Americanas. Todo mundo pergunta, né? Não vou entrar aqui em méritos, não é o caso agora. Aconteceram muitas coisas, há muita especulação. Mas tem um detalhe quando a gente fala de modelo de negócio. Olha só que interessante. Um dos conceitos muito falados dentro do varejo, por exemplo, é o Customer Centricity. Ou seja, o cliente no centro de tudo. Agora isso está virando para um conceito chamado Human Centricity. Ou seja, não é só um cliente, é um ser humano que está ali. E aí eu estava tentando entender como é isso se traduzir na prática, porque falar eu acho muito bonito. É lindo. Mas eu, como CEO, olho e falo assim, tá, como é que eu coloco isso em prática, né? Sim. E aí veio um exemplo nesse podcast, não sei se você ouviu exatamente esse trecho, o Bruno Stuck, que trabalha na Coaction, uma empresa parceira nossa, ele virou e falou assim, quer ver que eu te dou um exemplo? Vamos supor, você foi na internet e você comprou, sei lá, uma caneca, uma caneta, acho que ele falou no podcast, mas enfim, qualquer objeto. Você viu essa parte? Não? Vi. Aí ele falou assim, comprei uma caneta. Muito bem. Aí por algum motivo, comprei lá na Americanas, qualquer loja que você quiser, não, amarelinha lá que eu citei, comprou lá a caneta. Por algum motivo, seja ele qual for, extraviou, a caneta quebrou, teve alguma má vontade de alguém, um erro operacional, não importa, a caneta não chegou no cliente. O operacional, o que faz? Qual é o direito do consumidor? Receber o dinheiro de volta. Então o operacional vai lá, entra no consumidor, a Camila comprou a caneta, entrei lá no consumidor, devolvi o dinheiro para a Camila. Camila recebeu lá os R$100 que ela pagou. Beleza. Teoricamente, problema resolvido. Mas hoje não, o problema não está resolvido. Porque ele não teve a caneta. Dá licença do termo que eu vou usar, posso usar um terminho aqui com Fica à licença. vontade, que tá Cliente livre. fica recebeu a caneta. Adianta você devolver o dinheiro de volta? Ele criou a expectativa da caneta. Sim. Onde mora o Human Centricity? A empresa vai lá, compra, se for o caso, até no concorrente, sem o cliente necessariamente saber, compra a caneta do lado da casa do cliente e manda entregar na casa dele. Resolve o problema. Você devolveu o dinheiro e comprou a caneta. Aí você fez Human Centricity. E você ganhou esse cara pra sempre. Para sempre. E aí a gente volta de novo da resolução de problema. Exato. Você entendeu? Porque você tem Voltamos. isso, e isso diz respeito a modelo de negócio. Ou seja, o cara que é criativo botou o processo todo funcionando lá. A compra, a venda, como funciona, a logística, o processo, a devolução. O cara fala, fiz um trabalho lindo. Eu falo, tem certeza? Como é que acontece se extraviar? Não, a gente devolve o dinheiro. Não serve. A gente tem que criar um modelo de negócio. Então, voltando para a sua pergunta, prefiro um criativo ou um sistemático? Uma pessoa que tenha noção de negócio. Ou seja, que na hora de ser criativo, entende que o negócio tem que estar de pé. Na hora que ele é sistemático, ele entende que o negócio tem que estar de pé e o cliente ser atendido. Então, Human Centricity é o ser humano no centro de tudo. Isso tem a ver com prática ESG, isso tem a ver com diversidade, isso tem a ver com o momento da modernidade que a gente vive. Human Centricity, o criativo tem que entender isso, botando o produto de pé. O sistemático tem que entender isso, sendo criativo, botando o produto de pé, porque o ser humano está no centro de tudo. Olha, eu vou citar uma outra palavra para o pessoal continuar me xingando, tá bom? Tô achando que agora eu tô lascado, mas vamos lá. Eu fico imaginando se isso acontece em Saturno, porque na Terra isso não acontece. Vamos lá. O ponto-chave é assim, lembre-se sempre de ouvir mais e falar menos.